Hora de conversar com Mônica Bergamo. Janja, primeira-dama, conseguiu credencial de chefe de Estado, terá intensa agenda em Paris e eu acompanhei ao largo esse assunto durante as férias e perguntar não ofende, tá? Por que a Janja seria considerada uma chefe de Estado? Por que ela poderia representar o Estado brasileiro se ela não possui cargo oficial? Mônica, conta pra mim, bom dia. É isso, Megali, bom dia a todos. Pátria está salva, Megali. A Janja conseguiu uma credencial de chefe de Estado porque estava virando uma situação complicada, porque o Brasil ia ficar sem representação na abertura das Olimpíadas se isso não ocorresse, né? Então, a primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, finalmente conseguiu a credencial para participar da abertura dos Jogos de Paris. A obtenção desse documento, justamente pelos motivos que você estava elencando aí, pela sua pergunta, gerou estresse, né, para obter esse documento. A diplomacia brasileira teve que pedir a interferência do Comitê Olímpico Brasileiro para que ela pudesse ser recebida com todas as honras de representante do país pelos organizadores do evento. O que me explicaram? Que o governo, a diplomacia, né, governos em geral são mais flexíveis em relação a isso, mas o COI é muito rígido e muito duro. Então o COI, ao responder, depois de muita pressão, que sim, que aceitaria, que daria para ela essa credencial, disse que seria uma exceção, né, que estaria abrindo uma exceção, algo excepcional. Então, eu não sei como é que está sendo tratada a primeira-dama dos Estados Unidos, a mulher eu ia falar Bill Clinton, do Joe Biden, mas também parece que ela também vai entrar nessas exceções. O governo do presidente francês, François Macron, por seu lado, o Megali, ele abriu as portas para a Janja. Emmanuel, né, Mônica? O François Emmanuel Macron, eu estou ficando gaga aqui, já falei Bill Clinton, o Macron, ele abriu as portas para a Janja e isso facilitou bastante também a pressão que foi feita sobre o COI. Quer dizer, os problemas surgiram lá atrás, eu acho que até já falei aqui na outra vez, mas enfim, para quem não ouviu, contextualizar, os problemas surgiram quando o governo brasileiro não cumpriu os prazos para enviar ao Comitê Olímpico Internacional os dados sobre a comitiva que representaria o país nos Jogos. Esse prazo venceu faz tempo, o Brasil não tinha falado nada, mandado nada, não tinha avisado quem iria, quem não iria. A presença aguardada, obviamente, era do Lula, mas o Lula também não dizia se ia ou não ia. Aí, na última hora, o Lula falou, não, eu não posso ir, mas quem vai no meu lugar é a Janja. A Janja vai representar o Brasil. E aí começou toda essa novela nos bastidores, que envolveu diversos diplomatas, dirigentes esportivos. O presidente do COB, Paulo Vanderlei Teixeira, enviou uma carta ao COI, pedindo que fosse aberta essa exceção, explicando o imprevisto, né? A intervenção dele acabou dando certo, o COI, depois dessas correspondências, admitiu, né? E o fato é que a Janja desembarca em Paris no dia 25, uma equipe precursora já está lá na cidade, Megali, diplomatas do cerimonial, seguranças, para traçar o roteiro dela, como se faz com o presidente da República, né? Ver quais são os lugares que ela vai percorrer, cuidar da segurança, e a Janja, reconhecida agora como representante oficial do Brasil, deve participar de um jantar oferecido pelo COI a chefe de Estado no dia 25. No dia 26, o próprio Emmanuel Macron oferece uma recepção também aos chefes de Estado, ela vai estar lá no meio deles, e de lá eles saem para a abertura dos Jogos Olímpicos. A Janja também deve visitar a Vila Olímpica, ver algum jogo. Ela pediu, né? Eles pediram ingresso para ela ver o jogo do Brasil feminino de futebol. A Folha de São Paulo publicou numa reportagem que ela estava indecisa para não ser pé frio, né? O famoso pé frio, chega lá, o Brasil perde, mas enfim, esse ingresso foi pedido, foi solicitado, e ela deve ver alguma competição feminina, vai visitar a Vila Olímpica e vai ter essa agenda, portanto, em Paris. Portanto, o Brasil representado aí na abertura, Megali, apesar de toda essa polêmica, né? Então, que não chega a ser uma polêmica, mas apesar de toda essa discussão sobre se ela poderia ser tratada ou fazer tudo que os chefes de Estado farão, mas, segundo eu ouvi de diplomatas, o prestígio do Brasil é grande, o prestígio do Lula é muito grande na França e também no COI, então isso foi aberta essa exceção, e Janja será, então, portanto, a representante do país nessa abertura e em outros atos aí, recepção, atos oficiais, dos quais ela deve participar. A primeira-dama da França, Brigitte Macron, né, falou, inclusive teve uma recepção para jornalistas lá, que o presidente e ela participaram na França, e ela falou para um repórter da Folha de São Paulo
que a Janja é amiga dela, e ela falou, a Janja pode tudo, pode fazer tudo aqui, então o governo Macron ajudando bastante nisso, Megali. Ô, Mônica, perguntas dos nossos ouvintes aqui. A gente até já falou disso na semana passada, mas eu já acho importante a gente voltar. Primeiro, por que o presidente Lula não vai? Por que não é Geraldo Alckmin, nosso vice, que representa o Brasil? E se não seria Fufuca, ministro dos Esportes, que estará lá, inclusive, né, para representar o Brasil? Por quê? Bom, porque o Lula tem uma agenda, segundo se alegou aqui, uma agenda lotada, né? Enfim, está se preparando para o G20, está se preparando para receber também chefes de estados no Brasil, enfim, portanto, ele não teria como se ausentar nesse momento do país. Então, o Rio de Janeiro vai iniciar, né, essa semana aqui como, enfim, a capital do G20, e o Lula quer ficar no Brasil, não tem muita coisa para fazer aqui, não vai. Então, decidiu mandá-la como a sua representante quase que pessoal, né, o Sheila. Eu acho que, embora oficialmente, né, na hierarquia seria o Alckmin, talvez, mas óbvio que a Janja representa algo muito mais próximo, mais pessoal do Lula, e aí ele foi uma decisão dele, ele falou, vai a Janja no meu lugar. E conseguiram, né? Teve algum sufoco aí, né? Um diplomata me falou hoje, sempre é essa correria, mas a gente sabe que no fundo tudo vai dar certo, porque dificilmente eles negariam um pedido, assim, uma credencial para ela, por ela ser a mulher do Lula, por o Lula querer isso, por o Lula pedir, por o Macron recebê-la também, receber bem essa representação, que talvez no oficial não tenha o mesmo peso, mas na prática, na vida real, tem um peso grande, porque a gente sabe o peso que a Janja tem ao lado do Lula e como ela simboliza, ele fala, ela vai ser como se fosse eu mesmo lá. Então, essa é um pouco a explicação. E fato é que ela está com a credencial, Sheila. E nós não. Uhum. Não, nós não. Fale por nós, não por você, Mônica. Porque a sua tá na mão que eu tô sabendo. Mas não para essa cerimônia, que vai ser muito restrita, né? E o que as pessoas estão falando e me avisando, que a gente sabe, sempre dá um jeitinho de entrar para cá, entrar para lá, é que por esse temor do terrorismo, por ter essa natureza que vai ter, de céu aberto, que tá um bloqueio muito grande, né? Que ou você tem ali o seu QR Code ou você não passa de forma alguma, né? Por isso que era importante a Janja ter todos esses documentos oficiais, né? Não daria para o Macron puxar ela pela mão, você entende? Estava tudo muito, muito, muito restrito, as questões de segurança muito, muito rígidas. Então vamos ver, tô indo amanhã, vamos ver como é que vai ser lá. A Mônica vai dar um jeito. Notícias. A Mônica vai dar um jeito para entrar. Eu vou ficar admirado. Não, dessa vez tá difícil. Só meus 2 centavos sobre o assunto aqui. Quando a gente fala de Janja, eu até evito ler comentários, porque isso envolve tantas paixões. Eu não tenho problema pessoal nenhum com a Janja, nenhum. A minha questão é toda ela institucional. Toda ela. Se a Michelle fosse enviada no lugar do Bolsonaro para representar o Brasil numa cerimônia de abertura de Olimpíada, a gente estaria arrancando a cueca pela cabeça aqui. Não há a menor razão para a gente não fazer o mesmo com a primeira-dama atual. E se ela se ajudasse um pouquinho e não ultrapassasse essa linha do pessoal para o institucional o tempo todo, talvez a coisa não fosse tão difícil para ela. Do que eu tô falando? A gente vê uma foto do Lula com o Papa, tá lá a Janja, e mais ninguém. A gente vê uma foto do Lula com o Macron, tá lá a Janja, e mais ninguém. A gente vê a reunião do G20, não tem nenhuma primeira-dama e nenhum primeiro cavalheiro, só a Janja. Ela não tem função, ela não tem nenhuma função institucional e ela não tem legitimidade para representar o Brasil. E ela ultrapassa essa linha o tempo todo. E por isso as pessoas acabam ficando ressabiadas com a presença constante da Janja nessas viagens internacionais, especialmente quando é para países muito bacanas. A França, então, pelo amor de Deus, né? Assistir jogos da Olimpíada, cerimônia de abertura. Então, fosse uma primeira-dama que ela própria, de decisão própria, não ultrapassasse, não borrasse essa linha entre a esposa do presidente e representante do Brasil, ou seja, algo legítimo e algo ilegítimo, não estaríamos tendo essa discussão, né? Mas estamos. Diga, Mônica. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o próprio Lula, né?
que chama, que deixa, né? Se o Lula, eu acho que a gente tem que também ver isso, quer dizer, o Lula quer dar esse prestígio a ela, o Lula quer colocá-la, o Lula gosta, estimula e isso é feito, é assim que acontece, né? De fato, ela está sempre em todas as fotos, mas isso. Pô, mas então não nomeie é assim. nomeie ela para o ministério. Dê um cargo, dê responsabilidades, dê orçamento. Uhum. Não, e o incômodo que isso gera dentro do governo? A gente até falou um pouco sobre isso da última vez. Ou as pessoas já se habituaram a isso, Mônica? Olha, eu acho que já a única que não pode ser substituída é a Janja, né? E o Alckmin, né? O Alckmin também, como vice-presidente, não pode ser substituído. Eu acho que as pessoas já se acostumaram. Volta e meia a gente ouve algum tipo de queixa, né? Algum tipo de tratamento rude com alguém, ou outro dia eu tive com um ministro, né, que falou que existem os manuais básicos, né, do poder, e um deles é não se envolva com nada da família de presidente da República, ou seja, nem se aproxime muito da família, nem brigue com a família é sagrada e a família se resolve, né, entre si. Então não se envolve em absolutamente nada, mas este ministro me relatando, né, um certo incômodo, com algumas opiniões que ela dá para o presidente sem ter o preparo e o conhecimento necessário para aquilo sobre o qual ela está opinando. Então há incômodos, mas isso já virou algo, eu acho que da rotina, né? Não tem. No começo a gente ouvia um número muito maior de queixas, e agora não, ela é a personalidade dela, sim, e tem aquele lema, né? Que ela fala, a mulher faz o que ela quer, né? Ela não faz o que os outros vão determinar, o lugar de mulher é onde ela quiser, e em casos oficiais a gente tem que entender que quem decidiu que ela seria a representante foi o Lula, né? Não é que ela chegou lá e falou, eu quero ser de qualquer jeito. Ele decidiu, ele achou que seria bacana, que seria bom, que seria importante, que daria peso a essa representação, por ser a mulher dele, por serem os dois estarem sempre juntos nos eventos, então é quase como se fosse ele lá. Foi essa a determinação dele. Então, só para a gente colocar que não é assim, ela está indo lá, não estou defendendo a Janja aqui não, mas assim, eu acho que não é ela que chega querendo ocupar os espaços. O Lula gosta, quer, prestigia, né? E o envio dela à Olimpíada é uma demonstração disso. A decisão foi dele, ele poderia ter tomado outra decisão. Bom, e para quem não sabia, sim, o equivalente masculino da primeira-dama é primeiro cavalheiro. Se eventualmente Kamala Harris for eleita presidente dos Estados Unidos, Douglas Emhoff será o primeiro cavalheiro americano. Hoje ele é o segundo cavalheiro, porque ele é o esposo da vice. Mônica, bom trabalho para você. Aliás, você embarca quando, hein, Mônica? Estou embarcando amanhã, mas amanhã ainda dá para entrar. Depois bom. A gente vai ver como vai resolver essa minha entrada lá, porque eu vou estar nesse horário da rádio fazendo, provavelmente no meio da rua, fazendo reportagem. Não, tudo, vai estar fazendo a rádio. A rádio. A gente vai achar um jeito. Na rua. Sempre achamos. Mônica, bom trabalho para você até amanhã, então. Até amanhã, gente. Beijo.